Olá, alunos e alunas do curso de Infraestrutura Escolar. Tudo bem? Aqui sou eu, o Alan, né, arquiteto. Vamos lá falar um pouco mais sobre o curso no módulo de técnicas de construção. Estou aqui junto com a professora Elaine, né? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui. Vamos aprender mais um pouquinho com o professor Alan, né, professor? É isso aí. Vamos lá aprender mais um pouco sobre nosso módulo de técnicas de construção. Então vamos ver o que temos para a aula de hoje? Bom, na nossa unidade número 3, nós vamos falar sobre o edifício escolar. E para a nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre leitura e desenho de projetos e qual que é a importância, né, desse estudo, de você entender como é que funciona, né, e para que serve o desenho de projetos. Vamos também entender um pouco a questão do desenho técnico, né, o que delimita e o que diz que o desenho é técnico ou não. Vamos falar também sobre as edificações escolares e como esse desenho técnico está inserido dentro desse contexto, né, das edificações escolares, e também sobre a instalação do edifício escolar, ou seja, como ele é colocado, né, como ele é implantado no terreno, né, quais são as peculiaridades que envolvem, né, essa implantação, certo? Então, para a gente começar a aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a importância, né, o quão importante é o desenho, nesse caso, para discutir, né, para conversar com os engenheiros e arquitetos na construção, reforma ou ampliação do edifício, né? Aí vocês me perguntam, por que eu preciso entender de desenho técnico para eu poder discutir com o arquiteto ou engenheiro sobre a obra? Vamos imaginar que você está lá na sua escola e aí surge um problema de manutenção. Vamos supor que teve um curto-circuito ou se não teve um vazamento de água e aí vem um engenheiro, né, para dar um apoio para você. Como é que você vai conversar com ele e explicar sobre a situação sem um projeto na mão, né? E mesmo que você tenha um projeto na mão, como que você vai interpretar aquele projeto para poder discutir com ele? Então a importância de entender o projeto vem daí, né, de você ter mais um recurso, né? A gente falou nas outras aulas, né, de como conhecer o espaço, entender o espaço. Então não basta só você saber de cabeça que naquele determinado ponto passa aquele circuito ou se não passa aquela tubulação. Você tem que ter aquilo em papel, impresso, né, para que um dia que você não esteja lá, né, esteja outro técnico ou seja uma situação adversa, você tenha um elemento para complementar a discussão ali junto com o arquiteto ou com o engenheiro que vem te dar o apoio, né? Então dentro disso a gente tem as famosas NBRs. Então as representações específicas desse tipo de projeto é de acordo com as NBRs. Né? O que são as NBRs? Eu acho que a gente já falou nos módulos anteriores. As NBRs são as normas brasileiras regulamentadoras, né? São todas feitas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Todo desenho técnico, né, não só existe uma norma só para desenho técnico, mas todo tipo de projeto, então vamos colocar projeto de instalações elétricas, projetos de instalações hidráulicas, projeto de estruturas, todos eles têm uma NBR específica e todos eles vão falar sobre simbologias, né, legendas específicas desse tipo de projeto. Então todo projeto técnico tem que estar de acordo com as NBRs, que são elas que regulamentam, né, esse tipo de atividade. Então é importante entender o desenho técnico, né, você compreender essa leitura, né, de acordo com as NBRs, para que se possa dialogar ou orientar outros profissionais. Então não é só apenas o engenheiro ou arquiteto que for te dar um apoio lá dentro da edificação escolar que você precisa ter habilidade suficiente dentro desse contexto das NBRs, né, e do desenho técnico para dialogar com eles. Vamos supor que venha um eletricista, né?
vem um eletricista ou se não um bombeiro hidráulico, né? Se for um desses dois, você vai precisar conversar com ele, por mais que ele não entenda o desenho técnico, você vai ter que interpretar e explicar para ele aonde pode estar o possível problema. Um recurso a mais, o desenho técnico, o projeto impresso é um recurso a mais para você poder orientar aquele profissional que vai fazer a manutenção no edifício escolar. Professor, uma observação. Sim. O senhor falando aí da importância do técnico conhecer o projeto, saber fazer essa leitura, me lembrei aqui de um ponto que a gente sempre vem discutindo aqui no curso, que é a visão crítica. E esse olhar técnico para o projeto é um pouco disso também, desse olhar crítico, né? Porque se você conhece, sabe fazer a leitura do projeto, vai ficar mais fácil dialogar com os engenheiros e com os seus próprios superiores quando houver necessidade de fazer alguma correção, alguma alteração. E eu achei isso bem legal, bem interessante. Sim. Vocês estão vendo que cada vez mais os nossos módulos, né, eles vão se encontrando. Então vão se interagindo, né? Já estamos falando de leitura crítica, já estamos falando também de interpretação do espaço, né? Então você entender o espaço através de outros recursos, né, que nesse caso é o projeto, né, e a leitura técnica, é essencial, né, para a atividade de vocês. Então, voltando aqui na leitura de desenhos, o desenho técnico, ele funciona da seguinte forma: ele é representado em vistas que compõem a edificação, né? O que é isso, né? A gente vai ver mais para frente numa imagem como é que isso funciona. E é onde se representa, além da parte civil, toda a parte de instalação. Então não é apenas, dentro do projeto técnico, né, não é apenas a parte civil, ou seja, paredes, telhado, piso, não é apenas só essa parte. Dentro do desenho técnico também temos a questão das instalações. Instalações hidráulicas, instalações sanitárias, instalações elétricas, né, e outras complementares. Tem, por exemplo, circuito fechado de TV, SPDA, que seria o para-raio, sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Todos eles, né, são projetos complementares que são feitos através do desenho técnico. Então, o edifício, né, para entender melhor isso, o edifício é um elemento tridimensional. E para isso é necessário visualizá-lo através de vistas. Para ficar mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer, vamos imaginar que o nosso prédio está dentro de uma caixa, né? E essa caixa representa, ela consegue visualizar a minha edificação de todos os lados, né? Então eu consigo ver a minha vista lateral esquerda, a minha vista lateral direita, a minha vista de baixo, a minha vista de topo, né? E a minha vista frontal. Né? É necessário eu fazer digamos assim, eu falo esse destrinchamento da edificação, ou seja, você entender a edificação pelas vistas, porque é o único jeito que eu chamo de planificar, né, o projeto. Né? Você transformar aquilo que é tridimensional em uma coisa bidimensional, né? Algo que tem altura, largura e comprimento, em alguma coisa que tenha só altura e largura. Né, porque o projeto em si, né, o que nós temos? Nós temos lá uma folha de papel, né, temos uma folha de papel, e aí a nossa edificação vai ter que ser desenhada nele. E como é que a gente vai representar ela em 3D? Né, então nós temos que fazer todas as vistas necessárias, né, para que nós possamos compreender como aquela edificação é executada. Né, seria a única forma. Ou, nesse caso, fazer uma maquete. Lembra lá do nosso módulo de interpretação do espaço? Então, a maquete seria um dos recursos para entender, mas não é um recurso mais adequado, pois somente no projeto nós podemos colocar elementos complementares, né, como especificações de piso, especificações de esquadria, pintura e por aí vai. Então, um não substitui o outro, né? Não, um não substitui o outro, mas um complementa o outro. Né? Então, por exemplo, você ter o projeto,
o projeto arquitetônico e mais a maquete, fica mais fácil de entender. Tanto é que quando temos grandes obras, como aeroportos e rodoviários, por exemplo, até mesmo uma edificação escolar, né? Às vezes se faz a maquete e deixa lá no saguão central, que é para as pessoas verem e entenderem, porque a maquete é, digamos assim, uma forma mais simples de você entender como é que vai ficar a edificação. Porque no final das contas o projeto arquitetônico, o projeto de instalações, ele acaba por ser muito técnico, né? E ele não é didático. Então, a maquete ela é o último recurso, né, professor? Depois que o projeto o projeto está concluído, é que é feita a maquete. Exatamente. Depois de tudo concluído é que vai fazer a maquete. Justamente lembrando aquela questão das revisões, né? Sempre tem uma revisão ou outra, então, ou seja, quando o projeto está totalmente concluído, aí pode-se fazer a maquete, né? Sem o risco de ter que desmontar ela e montar de novo. Muito bom. Tá? Então, como é que funciona? Cada vista, né? Cada vista desse projeto é representada de acordo com as suas projeções no plano. Vocês viram na imagem anterior que cada plano daquele cubo vai representar um lado da edificação. E cada projeção, né, corresponde a um dos lados do edifício. Né? A vista, que ele chama aqui, né, corresponde à projeção. Ou seja, a projeção nada mais é do que a vista no plano. E o conjunto dessas vistas é que compõe o projeto arquitetônico no caso. Né? Então, para eu entender a edificação como um todo, né, a corte, a altura, né, todos os elementos, né, que compõem a fachada, lembra quando a gente falou de fachada de edifício? Todos os elementos que compõem, é necessário ter todas essas vistas dentro do projeto, né, as vistas necessárias para compor esse projeto. Entende-se, em média, que 2 vistas é o suficiente para entender a edificação, mas dependendo da complexidade, né, da edificação e a quantidade de elementos que a edificação vem a trazer, é necessário fazer mais de uma vista. Imagina, por exemplo, aquelas grandes catedrais, né, aquelas grandes catedrais que têm muitos elementos, muito desenho. Professor, uma dúvida. Sim. O senhor falou em 2 vistas. Cada vista seria, no caso, lado uma parte do projeto, né? Exatamente. E essas 2 vistas, no caso, seriam exatamente quais vistas? Quais seriam a visão que eu interpretada ali? Sim. Então, normalmente, quando eu falei 2 vistas, né, a gente sempre pensa na vista frontal e uma das vistas laterais, que aí você consegue ver a edificação de frente e a edificação de lado. Né, que a gente pensa o seguinte, que normalmente a vista é muito importante também para ver como é que funciona a cobertura. Então, por exemplo, se eu ver só a cobertura assim, né, eu não consigo entender a complexidade dela, porque às vezes pode ter mais algum elemento que eu não consiga ver. Então eu tenho as 2 vistas, vamos colocar aqui a frontal e aqui a lateral, né? Para eu poder entender a edificação como um todo. Então, assim, se for necessário fazer as outras vistas para acrescentar algum elemento, alguma coisa nesse sentido, aí você, né, complementa o projeto. Mas em tese, entende-se que até 2 vistas já é o suficiente. Mas isso depende muito da prefeitura, né? A prefeitura local, por exemplo, aqui de Porto Velho, né, não exige mais do que 2, mas aí vai depender também da sua necessidade. Professor. Nós vimos que tem as NBRs, né, que regulamentam todo esse processo. Existe alguma NBR também para regulamentar essa questão dessa disposição do projeto? Sim. A NBR ela fala só como é que é o que é uma vista e o que precisa estar representado nela, mas não especifica necessariamente quantas vistas tem que ter para ser um projeto arquitetônico. Né? Só fala que tem que ter. Mas né? a prefeitura é que estipula isso, determina? Sim. É a prefeitura, do projeto, né? Depende muito da prefeitura, mas eu acho que isso cabe mais à questão do próprio projetista e da pessoa que vai executar a obra. Porque, digamos assim, às vezes
Por exemplo, eu posso entender que 2 vistas é o suficiente, mas a pessoa que vai executar, ou a quantidade de elementos que tem dentro da minha edificação, não é possível mostrar em duas vistas, entendeu? Então, assim, o projetista já tem que entender desde o início o quanto que ele precisa mostrar e explicar para que não haja problema nenhum na obra, né? Então, vamos supor, a vista, eu vou falar sobre planta um pouco mais para frente, a vista vem a complementar os dados dessa planta baixa, né? Então, vai direto à questão, não é questão do que precisa, no sentido de obrigação, e sim no que precisa para mostrar o que precisa ser feito. Interessante assim, o senhor falando isso, explicando esse ponto, me lembrei de um detalhe. Quando a gente vai fazer um plano de aula, né, por exemplo, normalmente eu me pergunto, quem é o meu aluno? O que ele precisa saber? Né? O que eu preciso fazer para que ele compreenda esse conteúdo? E, na realidade, o projetista também tem que se fazer essa pergunta. Como que a pessoa que vai utilizar aquele projeto, que vai fazer a leitura do projeto, quais são os recursos que ele precisa para compreender o projeto em si? Exatamente. E aí, essa pergunta que tem que ser feita quando decidir em quantas vistas vão ser representadas, né? Exatamente. Quantas vistas, E quais são os detalhes a mais que vão ser acrescentados no projeto? Exatamente. E, digamos assim, esse é um dos maiores paradigmas dentro da nossa profissão. Porque que acontece? Às vezes eles entendem que o projetista acha que aquilo que ele fez já é o suficiente. E muitas vezes não, por falta de conhecer o chão de fábrica, né, que é a parte da construção civil. Então, ele não consegue observar essas dificuldades. Então, no final das contas, vamos colocar assim, que quanto mais detalhes, melhor. Né? Então, o projeto em si, se for possível fazer as 4 vistas, né, da edificação, é a melhor situação. Obrigada, né? Professor. De nada. Lembrando que sempre, quanto mais detalhes, melhor, né, para qualquer tipo de coisa, né, para você sentir mais segurança na hora de executar qualquer tipo de manutenção, tá? A planta é uma obra de arte, né? São os pequenos detalhes que tornam uma obra de arte incomparável, né? É verdade. Temos obras de arte mais detalhadas e outras um pouco mais simples, né? Pois é. Então, olhem só que legal. Aqui nós temos, lembra daquele quadrado que a gente viu? Aquele cubo que eu falei para vocês, né? Aquele cubo. E aí nós pegamos e abrimos ele, né? Nós abrimos ele como se fosse um origami. E aí nós conseguimos ver cada vista da nossa edificação, né? Nós temos a nossa vista lateral aqui, nós temos a planta de cobertura, temos a nossa fachada lateral direita, a nossa fachada lateral esquerda, a nossa fachada frontal, né? Então, digamos assim, o mínimo para um projeto seria uma fachada frontal e uma fachada lateral direita ou esquerda, né? Que nem a gente estava conversando aqui com a professora Elaine. E aí as outras acrescentariam outras informações, né? Que poderiam, às vezes, responder alguns questionamentos. Por exemplo, se eu vejo a minha fachada posterior, eu observo que, olha, tem uma esquadria aqui, aqui atrás, né? E eu vejo como que ela, né, qual que é o afastamento dela, qual que é a altura dela, se tem algum detalhe a mais aqui na fachada posterior. A mesma coisa aqui nas fachadas lateral direita e esquerda. Se eu colocar a direita, eu só vou conseguir observar a altura dessas 2 janelas. Enquanto se eu colocar aqui na fachada esquerda, eu vou conseguir ver a altura da outra janela, né? Então, por exemplo, quando temos uma variação de altura de janela, quando ela for de banheiro, ou for de uma sala, ou for de uma cozinha, a fachada às vezes pode responder algumas perguntas que a gente possa, né, ter na hora da obra, tá? Então, olha, as plantas têm a função, né, de mostrar os ambientes e suas medidas. Agora a gente já vai falar de planta baixa. Elas também carregam
carregam informações sobre acabamentos e outros equipamentos da edificação. Então a planta baixa, ela não é apenas só para representar paredes, janelas, piso, né? Ela também vai colocar outros elementos dentro da planta baixa. Quais são esses elementos? Vão ser louças sanitárias, bancadas, né? Todos os elementos fixos, né, por assim dizer, que tem dentro da planta. Então, por exemplo, às vezes pode ter um equipamento, se for, por exemplo, uma escola que tem uma cozinha industrial, todos aqueles equipamentos que tem dentro da cozinha, às vezes a maior parte são fixos, então eles têm que ser representados em planta baixa, né? Se tem um gerador, se tem, né, algum outro elemento que é muito pesado, é fixo no chão, é necessário mostrar na planta baixa. Existe também a planta de layout. Qual que é a diferença entre a planta baixa, né, a planta baixa civil e a planta baixa de layout? A planta baixa de layout, ela vai mostrar os móveis, né, o mobiliário também. É importante para você ver como é que é a circulação, né, como que vão ficar dispostas, né, os elementos dentro de uma sala de aula ou até mesmo nos ambientes administrativos do ambiente escolar. Então, elas, além, né, de carregar informações sobre equipamentos, né, da edificação, também pode mostrar o mobiliário através da planta baixa de layout. Professor, às vezes eu observo muito, não entendo da arquitetura, mas na utilização, né, no dia a dia, normalmente a gente observa muito falta de tomadas. Essa planta, esse layout da planta, é isso que fala, assim, esse mesmo que se determina, né? Facilita também para determinar onde vão ficar essas tomadas, a quantidade que vai precisar, né? Sim, exatamente. Você bateu num ponto interessante que eu sempre converso com meus alunos de eletrotécnica, que é a questão de você exigir o layout do projetista de arquitetura. Né? Então, o arquiteto, né, que for desenvolver o projeto de edificação, ele mesmo vai produzir a planta de layout, que é a planta do mobiliário. Muitas vezes, em muitos projetos, essa planta não é feita. Então, o que acontece? O outro projetista que for fazer a instalação elétrica, ele não consegue imaginar, né, né? Não consegue imaginar e nem visualizar aonde que vão ficar os móveis. E com isso, aonde que vão ficar as tomadas. Né? Acontece também que hoje a gente está numa era que tudo precisa de tomada. Então hoje numa sala de aula, se tivesse 10 tomadas, seria pouco. Né? Que todo mundo tem um celular para ficar carregando. Mas né, existem normas para isso, né? Então tem uma quantidade mínima exigida de tomadas por ambiente, e aí normalmente o projetista acaba seguindo, né, essas orientações, e às vezes pode isso não atender o cliente. O que acontece? Existe a norma a norma diz o seguinte, que tudo que está nela são os requisitos mínimos, né? São os requisitos mínimos para atender aquela função. Então, por exemplo, no mínimo, ela vai dizer assim que numa sala de aula, no mínimo, tem que ter 2 tomadas. Mas vamos supor que eu sei que naquela sala de aula vai ocorrer uma atividade que eu vou usar vários equipamentos. Então, eu posso colocar mais tomadas. A mesma coisa, por exemplo, numa residência. Né? Se eu tenho uma cozinha, qual que é o mínimo de tomadas? O mínimo de tomadas, né, salvo eu esteja enganado, é de 3 a 4 tomadas, que é justamente para você ligar a geladeira, né, fogão e um micro-ondas, por exemplo, 3 coisas. Só que se você for usar uma batedeira, um liquidificador, um forno elétrico, né, ou seja, vários outros elementos que a gente tem hoje, né, uma fritadeira, uma máquina de pão, ou seja, são todos equipamentos que usam energia elétrica. Então só 3 tomadas vai ficar pouco. Verdade. Então dependendo do seu cliente, né, dependendo do usuário, né, sempre você vai fazer o projeto diretamente para esse usuário. Então se ele é um usuário mais exigente, ou se a atividade dele exige um pouco mais de elementos, aí você precisa, né, complementá-lo. Tá? Então as plantas, né, como ele fala que as plantas são representadas através de um corte a meia altura na edificação. Né? Vamos ver como é que funciona, eu entender a planta baixa.
Olha só como é que é a planta baixa. Vocês estão vendo a nossa edificação aqui, ó? Olha a nossa casinha aqui, né? A nossa casa, e olha ela fatiada no meio, ó. Passei a faca nela. Passei a faca nela. E aí, ó, o que acontece? Esse corte visto de cima é que vai me trazer a planta baixa. Então eu consigo aqui, ó, observar, ó, onde temos janelas, né? Janela. Quais que são os ambientes, ou seja, aqui, vamos supor, sala, quarto, né? Sei lá, cozinha. Acho que aqui é quarto, né? Eu acho. Vamos ver aqui. Esse arquiteto tá demais, hein? Vamos apagar esse aqui. E aqui deve ser quarto, banheiro, quarto, sala e cozinha. Né? Cozinha. Então, só a planta baixa é que vai nos trazer as informações necessárias sobre os ambientes, né? A área de ambiente, medida do ambiente, né? E todos os elementos, né, que compõem o entendimento sobre as áreas, né, ali da nossa edificação. Então vocês viram que as vistas foram importantes para a gente ver como é que esse elemento, como essa edificação literalmente é vista, né? E quais são os elementos de altura, e a planta baixa são o que? Os elementos horizontais, aqueles elementos de planta. Tudo bem? Então, olha só, além do projeto arquitetônico, né? Além desses dois elementos que vão ser as plantas e as vistas, além disso, né, temos outros tipos de projeto, né? Então, o projeto arquitetônico de instalações, também temos o plano altimétrico ou topográfico, né? O que é esse projeto plano altimétrico ou topográfico? Esse projeto é responsável por nos mostrar a implantação do prédio e seus elementos vizinhos, né? Então, esse projeto também possui símbolos, vários símbolos que representam esses elementos, como postes, orelhões, hidrantes, e sempre vem com uma legenda em forma de tabela, tá? Então, esse projeto topográfico ou planear altimétrico vai ser a nossa famosa implantação. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre ela. Que é o quê? Como o nosso edifício fica dentro do terreno. Não basta, por exemplo, né, eu vou fazer um desenho simples aqui, não basta, por exemplo, nós temos o terreno lá, né, e simplesmente colocar a nossa edificação lá. Não, nossa edificação vai ficar aqui, né? Mas por que ela vai ficar aí? Ah, não, ela vai ficar aqui, ó, porque bem aqui, ó, a gente tem árvore. Tem árvore e a gente não quer derrubar, né? Além do mais, a gente tem, por exemplo, uma torre de telefone bem aqui, ó, né? Além dessa torre de telefone, nós temos uma caixa d'água que fica bem aqui, ó, né? Temos uma caixa d'água, temos, né, um declive aqui, temos um buraco aqui. Então, por isso que a nossa edificação vai ficar nessa posição. Então, esse tipo de levantamento topográfico, ele é necessário para poder ver todos os elementos que estão dentro do terreno. Entrada, saída, todos esses tipos, né, de argumentações. Olha só que interessante, né? Esse aqui é um levantamento plano altimétrico, né, onde ele mostra o que? As curvas de nível do nosso terreno, que é o que? A diferença de altura, né, que nós temos de um lado para o outro. Aqui fica um pouco mais complicado de nós entendermos. Vamos ver aqui na nossa próxima imagem, né? Esse tipo de projeto, ele sempre vem acompanhado desse tipo de legenda, né? Sempre ele vai ter, para que eu possa entender o que significa cada elemento desse projeto. Então aqui, ó, tem estrada de ferro, hidrante, poste, marco, né, muro, todos os elementos precisam ser representados
para que eu possa entender o contexto geral da implantação do meu ambiente. Então, na topografia, também temos representação das curvas de nível. O que é as curvas de nível? A curva de nível, ela vai o quê? Mostrar as alturas relativas do terreno em cada ponto, né? A curva seria uma linha que acompanha uma linha de pontos que estão na mesma altura. O que é isso? Olha só que legal, como é que funciona. Não sei se vocês já viram, né, esse tipo de projeto, né? Ele é só um plano, no caso aqui é o meu terreno, né? Eu vou até circular aqui, ó. Esse aqui é o meu terreno. E dentro dele eu tenho o quê? As minhas curvas de nível. Eu tenho as minhas áreas mais altas e depois, ó, ele vai descendo, certo? Aqui eu tenho nível 10, nível 20, nível 30 e nível 40. Aqui nível 30 e nível 50. Essa curva de nível aqui, ela quer dizer que esse morro aqui está na mesma altura desse. E esse morrinho aqui que está na 40, deixa eu apagar aqui, ó, está no nível 40, está na mesma altura que esse. Olha só, aqui a nossa vista em corte. Então nós pegamos esse mesmo terreno e fatiamos ele na metade. Então aqui, ó, observamos, ó, que cada curva de nível traz o quê? Traz o ponto do terreno onde a altura é 20. Aqui, por exemplo, 20. Então aqui, ó, nós temos a altura 20 e depois a altura 20 de novo aqui, ó, né? E esse aqui, né? e esse aqui, por exemplo, ó, 50, ó, que é a maior altura, tá aqui, ó, nessa fatia aqui maior. Então esse plano, esse tipo de projeto, o projeto topográfico é importante para você entender esses desníveis, que às vezes pode ser um elemento crucial na hora de desenvolver o projeto arquitetônico, né? Então coloquei assim, ó, são quase paralelas entre si, então os cortes eles são sempre paralelos, todos os pontos de uma mesma curva de nível se encontram na mesma elevação. Então toda essa linha da curva de nível, ela está na mesma elevação, ou seja, ela está na mesma fatia, né, do corte do terreno. Né? E cada curva de nível fecha-se sempre sobre si mesma, né? Ela sempre conclui, né, de acordo com a mesma altura. E as curvas de nível nunca se cruzam, podendo se tocar em saltos d'água ou despenhadeiros, né? Então as curvas de nível nunca vão se tocar, porque se eu estou numa altura 10 e a minha segunda curva está na altura 15, então nunca elas vão se tocar. Então a arquitetura, né, deve levar em consideração quais fatores topográficos, né? Adequar o perfil natural do terreno quando possível. Então a arquitetura tem que levar em consideração esse elemento topográfico. Preservar a vegetação existente, ou seja, levantar quais a quantidade de vegetação que existe dentro do terreno e, né, tentar o seu aproveitamento. Locar o edifício longe de fontes de ruído. Então vamos supor, eu tenho uma rua, ou se não temos um ginásio, né? Então a edificação tem que ficar longe dessas fontes de ruído. E ter a melhor locação para a drenagem das águas, né? Então sempre esse elemento, a questão da drenagem das águas, até mesmo o escoamento de efluentes sanitários, é importante. Então você sempre está na maior altura do terreno, é importante, né? Sempre locamos a edificação na parte mais alta do terreno. Então a leitura desse desenho técnico depende de conhecimento desses elementos construtivos e suas simbologias, que vai estar lá dentro da NBR. Então elementos como paredes, pilares, vãos e muretas e esquadrias são representados de forma diferente. Vejamos, por exemplo, a representação de uma louça sanitária. Eu coloquei aqui como exemplo para a gente ver como que no projeto arquitetônico é representado. Então aqui temos a louça sanitária, né? Uma foto da louça sanitária,
e como ela é representada dentro do desenho técnico. Vocês estão vendo que ela não tem, digamos assim, ela não precisa ter todos os elementos, né, da louça, né, todo detalhadinho, mais a tampa, né, não, isso não é necessário. Só precisa mostrar que existe ali, né, a louça sanitária. Então, olha só, como que funciona a questão da interpretação do projeto técnico. Vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos uma planta, aqui do lado nós temos uma legenda, né, uma legenda de simbologias, e aqui, ó, nós vamos observar, é um projeto de um banheiro, né? Então, olha só, aqui temos, por exemplo, ele puxou uma linha aqui e diz aqui PAP, né? O que é PAP? Papeleira, né? Aqui a gente tem também SAB, que é o que? Saboneteira a granel, né? Então já vamos vendo elementos, o que tem que ser instalado ali. Então aqui, ó, temos mais um símbolo, ó. Tomada universal, 110 volts. Onde que está essa tomada, ó? Tem uma tomada bem aqui, ó, do lado da pia, né? Que mais? Olha o nosso vaso sanitário aqui, ó. O que tem do nosso lado do nosso vaso sanitário? Tem uma ducha higiênica. Tá vendo? Parece complicado, mas, né, no final das contas acaba se tornando uma coisa simples. Esse DV, ó, não está na legenda, mas provavelmente significa divisória, né? Esse PM 74 provavelmente significa porta de madeira com vão de 74. Aqui, porta de madeira, vão de 81. Né? Então vocês estão vendo que através, né, dessa simbologia, que é complementar, eu consigo, né, compreender como é que funciona o meu projeto arquitetônico. Tá? Então, juntamente com a simbologia, né, para perceber todos esses elementos, é que eu vou, né, interpretando, né, talvez uma manutenção ou até mesmo quantificar. Às vezes eu não preciso sair contando em todos os banheiros para saber quantas papeleiras eu tenho, para saber quantas portas eu tenho e preciso pintar. É só pegar o projeto, né, e eu já vou poder observar isso. Então, juntamente com a simbologia, às vezes podemos identificar siglas que também possuem significados, que seria, por exemplo, o PAP de papeleira. Para cada tipo de projeto de instalações, temos sua simbologia específica de acordo com a NBR. Além de estar de acordo com a NBR, na maioria dos casos, os projetos ainda devem trazer consigo quadro de legendas. Então aqui eu estou falando que, por exemplo, muitas vezes a NBR não é completa. Né? Por que não é completa? Normalmente as NBRs são feitas e depois a tecnologia vai superando, colocando elementos novos dentro do mercado. Né? Então algumas NBRs acabam se tornando obsoletas nesse sentido. Então o que é necessário no projeto? Sempre ter o quadro de legendas. Então por mais que todos os elementos que estão dentro da NBR já estão ali especificados, qualquer outro que for acrescentado, por exemplo, uma luminária ou um interruptor a mais que não tenha uma especificação direta na NBR, você pode colocar lá no quadro de legenda e dizer o que é. Isso quer dizer, desculpa professor, te interromper, mas isso quer dizer que se o projetista precisar utilizar uma legenda que não conste na NBR, ele pode criar essa legenda, ele pode criar essa simbologia e fazer a devida legenda dela. Sim, exatamente. Sempre lembrando, lembra que a gente falou da quantidade de vistas? Aqui é a mesma coisa, se ele achar não, se na questão do desenvolver do projeto ele observar que é necessário acrescentar elementos, né, acrescentar símbolos e ter essa robustez maior dentro do projeto, é só ele fazer o quadro de legendas e especificar, sem problema nenhum. Obrigada. Então, olha só, então dentro das nossas simbologias que a gente viu até mesmo no outro projeto, nós observamos o seguinte, ó, que aqui ó, nós temos um interruptor bipolar simples, a 1,10 m do piso, ou seja, ele já disse o que é, né, e aqui a altura vai ser instalado. Aqui ó, tomada universal 2P, né, 2 polos mais térreo, média
110 volts a 1,10 do piso. Aqui poderia ser, por exemplo, outro símbolo, né? Aqui, por exemplo, embaixo, ó, tomada universal 2P baixa, né? Essa aqui é média, essa aqui é baixa. Olha a diferença da simbologia. Uma é assim, outra é assim. 110 a 30 centímetros do piso. Aqui, ó, ducha higiênica, né? Torneira de lavagem. E, por último, o ralo sinfonado. Ou seja, cada símbolo tem a sua especificação, né, seu detalhe, por assim dizer. Então, as plantas, né, as plantas devem ser acompanhadas da indicação de escala que foram desenhadas também. Também é preciso indicar as unidades em que foram trabalhadas, se foram metros ou se foram centímetros, né, se você colocar lá 100, né, 100 o quê? 100 metros ou 100 centímetros? Tem que especificar, né, quais que são as unidades. A escala e a unidade de medida podem estar representados no carimbo do desenho ou na própria planta, né? O carimbo é aquela legenda, né, aquele quadro que fica bem no canto inferior direito da nossa planta, né? Então, cada tipo de construção possui um requisito diferente. O cálculo de áreas de dimensionamento vai de acordo com o uso, ou seja, ele é totalmente dependente do uso. Então, se é uma escola, ele vai ter um cálculo de áreas diferente de uma rodoviária, por exemplo, né, ou diferente de um aeroporto. Então, a escola possui uma finalidade específica, que é a educativa. Então, deve-se pensar nas necessidades físicas e psicológicas dos seus usuários, ou seja, mais uma vez, temos que pensar no usuário. E o MEC possui catálogos e recomendações específicas para esse tipo de finalidade, que é a construção das escolas. Então, tudo que iremos discutir, né, na nossa aula, daqui para frente, está relacionado a essas especificações que nós aplicamos no dia a dia. Então, para instalar um edifício escolar, precisamos de um estudo minucioso, né? Um estudo minucioso como os seguintes requisitos. Qualidade do subsolo, aí ele fala aqui qual tipo de fundação que pode ser realizado, né? Se o solo é um solo argiloso, se é um solo arenoso, cada um vai modificar a tipologia da fundação, né? Quais são os fatores climáticos, isso aqui vai influenciar diretamente no tipo de cobertura e como eu vou fazer o aproveitamento, né, da ventilação dentro do terreno. A topografia, vocês lembram lá da topografia? Nós falamos a questão da altura do terreno, né, de você locar a edificação na parte mais alta do terreno para assim melhorar a questão do escoamento de águas pluviais ou até mesmo de efluentes, né? A questão dos acessos, né? Acesso, como que eu vou acessar essa edificação? Então, as vias de acesso de pedestre, as vias de acesso de carro ou veículos oficiais. Quais são os serviços públicos, né? Quais que são esses serviços públicos? A entrada de água, esgoto, né? Por onde que elas vêm, qual que é a melhor locação da minha edificação para aproveitar esses elementos. Agentes poluidores. Então, por exemplo, se eu tenho uma escola que ela está próxima de uma avenida, né, onde levanta poeira, tem muito carro, muito barulho, então existe a possibilidade de eu locar a edificação mais para dentro do terreno para que eu evite, né, que essa poluição chegue até minhas salas de aula. É importante, fatores de risco iminente, né, verificar se há risco ou córregos muito próximos. Ou seja, isso aqui é um estudo um pouco mais minucioso para verificar quais são os possíveis fatores de acidente que pode ter com meus alunos. Características da vizinhança, né, se é uma vizinhança segura, né, se é uma vizinhança mais tranquila, né, isso aí é importante para eu pensar se ali é um bom local para eu colocar uma edificação escolar. Então, depois do cumprimento desses requisitos, é feito um projeto de implantação, que é justamente como eu vou locar esse projeto dentro do nosso terreno, né? E então a gente vai poder já iniciar a implantação
desse terreno. Então, o responsável, né, para a gente concluir a nossa aula de hoje, eu digo o seguinte, que o responsável por esse tipo de projeto, ele tem que estar de acordo com o FNDE, que define isso. Então, ele deve conhecer o projeto de arquitetura ou estar ciente de sua forma física e do seu funcionamento e o funcionamento do edifício escolar e dos seus fluxos. Ou seja, ele precisa conhecer intimamente quais são as atividades dentro da edificação, né, para assim poder projetar a implantação. Tudo bem? Então ficamos por aqui, né, vamos para as nossas atividades e até logo. Olá, alunos e alunas, estamos de volta aí para a correção das atividades. E aí, como é que foi? Vocês, né, tiveram alguma dificuldade ou, né, tudo certo, né? Vamos ver agora, né, a professora Elaine está aqui comigo. Agora é a hora que vocês invadem o nosso espaço e nós vamos poder conversar um pouquinho mais através de nosso chat e aí responder as nossas perguntas de hoje. E aí, professora Elaine, como é que está nossas contribuições? Professor, hoje nós estamos com os polos de Porto Velho, Zona Norte, Ouro Preto do Oeste, Espigão e Alta Floresta no ar conosco. Que bom que eu não estou sozinha! Mas as contribuições estão muito poucas. Cadê as respostas, gente? Só quem contribuiu primeiro foi o Porto Velho, Zona Norte e Espigão do Oeste. Então, a gente está com pouquinhas contribuições, dá tempo, manda para a gente aqui as suas respostas, ainda dá tempo. Aí eu gostaria que você lesse as perguntas para a gente, professor. Ah, sim, vamos lá, vamos fazer a leitura, né, das nossas perguntas, né, e aí a gente pode tirar, né, alguma dúvida que talvez possa ter ficado. Isso. Tá bom? Então é o seguinte, ó, na questão número 1, né, nós colocamos ali como que é representada a edificação através do desenho técnico. Né, quais são os elementos que eu utilizo para representar a edificação através do desenho técnico? Nós vimos lá como é que a gente, quais são os elementos necessários, né, como que a gente coloca ela dentro do cubo, né, para nós termos as vistas, né, vemos as vistas, as projeções da edificação, para que isso possa compor o meu desenho técnico. Né? Então, como que é feita essa representação? Né? Na questão número 2, a gente coloca o seguinte: do que depende a leitura e a compreensão do projeto arquitetônico ou desenho técnico? Né? Quais são os elementos necessários que eu preciso conhecer para que eu possa ler e interpretar o projeto arquitetônico, né, e o projeto ou o desenho técnico? Né? Vemos que temos normas, né, temos simbologias que pode estar inserido ou não dentro do nosso projeto e que tudo isso vai nos alimentar, né, para poder fazer essa leitura e compreensão do projeto. Então o que essa leitura e compreensão, no caso depende do conhecimento, mas o conhecimento de quê? Né? Na questão número 3 nós temos o seguinte, ó, cite quais são as principais preocupações que um projetista deve ter ao pensar a implantação da escola. A gente falou lá uma série de elementos, né, necessários para se pensar a implantação da escola, né, onde nós temos a questão da poluição, ruído, né, a altura do terreno, são todos elementos que vão configurar necessidades específicas para fazer a implantação desse empreendimento. Entenderam? Será que ficou claro? Vamos conversar mais um pouco. Como que está aí, professora Elaine? Professor, estão chegando mais algumas contribuições,
Mas tá bem tímido aqui, viu? Tá bem tímido. Ué, tá bem tímido. O que tá acontecendo? Cadê o Jorge? Cadê o Paulo? O Jorge está contribuindo, né? Paulo também. Temos contribuições do Jorge de Espigão para a questão 1, para a questão 2. O Paulo acabou de mandar também a contribuição dele para a questão número 1. Temos a contribuição que foi a primeira que chegou hoje, do Polo Porto Velho Zona Norte, para a questão número 3. E eu acho que a gente pode começar a transmitir essas contribuições, pode ser? Pode ser, vamos começar. Vamos começar e se tiver, se os alunos tiverem alguma dúvida, por acaso se restou alguma dúvida, manda pra gente essa dúvida, o professor Alan tá aqui, vai esclarecer para vocês, vamos aproveitar esse momento, tá ok? E se por acaso vocês estiverem ainda aí brincando com as questões, ainda dá tempo de mandar as respostas para cá, tá bom? É importante porque é nesse momento que a gente consegue fazer esse bate-bola. Exato. Né? Então aí vocês têm a oportunidade, se ficou alguma dúvida, referente até a mesma questão, alguma das questões que eu coloquei aqui, ou até mesmo sobre algum outro assunto que possa ter ficado vago na aula, a gente pode acabar conversando aqui na nossa correção. Esse feedback é muito importante, né, professor? Sim. Então vamos lá. Vamos começar pela questão número 3, tá bom? Para a questão número 3? Isso, tá bom. Pode ser? Vamos lá. Questão número 3, quem respondeu pra gente foi a aluna Andréia, do Polo Porto Velho Zona Norte. E ela disse que a qualidade do subsolo, fatores climáticos, a topografia, acessos, serviços públicos, agentes poluidores, fatores de risco eminentes e características da vizinhança. Olha só, a aluna Andréia, né? Andréia, olha só, você observou que fez uma pequena lista já de vários elementos que são necessários você entender, né, para fazer a implantação do edifício escolar. Vocês estão vendo a questão da teoria dos espaços, né? Como que eu tenho que conhecer o espaço, entender o espaço, para que assim eu tenha a visão do nosso edifício escolar. Então, mais uma vez, né, voltando aos módulos anteriores, vemos o quanto isso foi construído dentro da nossa, né, da nossa própria cabeça, né, da nossa própria mentalidade. Então, você ter essa visão holística, né, essa sistêmica de tudo que está em volta da edificação é importante para você poder fazer a implantação escolar. Muito bem respondido, aluna Andréia. Parabéns. Que bom, né? Uhum. Então vamos agora à participação do Polo de Espigão do Oeste. Vale lembrar, professor, que Espigão do Oeste está sem internet e a tutora Edileia se deslocou até a secretaria lá do Polo para encaminhar as contribuições dos alunos Jorge e Paulo. Parabéns para o Polo de Espigão do Oeste também. Então vamos à contribuição do aluno Jorge para a questão número 1. Uhum. Ele disse que é representado num desenho técnico com as diversas vistas que compõem a estrutura e projeto arquitetônico. E esse desenho contém informações sobre instalações elétricas e hidráulicas e de ligação dos serviços externos do projeto. Legal, muito bom. Aluno Paulo, né? Aluno Jorge. Aluno respondeu. Jorge, parabéns para o Jorge, respondeu, ó, perfeito, né? Muito então, bom, né? Toda a edificação ela é representada através, né, do desenho técnico, né, justamente através das suas vistas, né, e de todos os outros elementos que acompanham aí para explicar sobre a questão de instalações ou até mesmo a parte civil, né? Então é tudo, né, respondeu de forma completa. Também temos mais uma contribuição para a questão número 1, dessa vez do Paulo, lá de Espigão do Oeste. E o Paulo respondeu o seguinte, professor, que as edificações, através do desenho técnico, elas são representadas através de gráficos do edifício e de seu entorno, que guiam os construtores na fase de implantação da escola e auxiliam os funcionários que irão cuidar de sua manutenção e conservação. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que o aluno Paulo respondeu de uma forma um pouco diferente do aluno Jorge, mas conseguiu chegar praticamente no mesmo resultado, né? A questão da representação gráfica, né, dos elementos da edificação é exatamente isso, né? Só relembrando que isso é feito o quê? Através das vistas, né, e de outros elementos que assim compõem, né, o desenho técnico. Muito bom. E, por último,
a contribuição do aluno Jorge de Espigão do Oeste para a questão número 2. Ele respondeu o seguinte, que traz as informações sobre as instalações elétricas e hidráulicas, tridimensional, em 3 dimensões, distribuindo suas partes pelo desenho, transferidas para o papel a estrutura do edifício. Muito bom, o aluno Jorge, né? Jorge. O aluno Jorge aí explicou, né, sobre o que depende a leitura e compreensão do projeto. Então é justamente entender, né, eu acho que faltou um pouco só a questão de, né, colocar a questão das NBRs, né, então a leitura e compreensão vai depender justamente desse conhecimento, né, de como que funciona as instalações elétricas, como se funciona as instalações hidráulicas, para que isso possa, né, servir de subsídio para entender na execução, manutenção, né, da edificação, ou até mesmo uma reforma, né, reforma, ampliação, esse tipo de coisa. Professor, as contribuições dos polos que nós tivemos hoje foram essas. E se tiver ainda mais alguma contribuição, ainda dá tempo de vocês mandarem para a gente, tá bom? Se houver dúvidas também em relação ao conteúdo que nós vimos hoje, manda para cá, o professor Alan está aqui ainda. E se por acaso essas dúvidas surgirem após o término da aula, lembre-se que o tutor à distância está à disposição de vocês também no ambiente virtual de aprendizagem. Não deixem de utilizar os recursos que estão à disposição de vocês no ambiente virtual de aprendizagem, não é isso, professor? É isso mesmo. Pessoal, é super importante, né, a gente aproveitar esse momento, esses 20 minutos que nós temos aí, justamente para, às vezes, tirar algum tipo de dúvida, né, algum outro elemento, alguma situação que possa ter ocorrido na sua própria edificação escolar, que aí, né, nós podemos, né, às vezes, trocar alguma ideia para vocês tentarem, né, tomar uma ação ou até mesmo compreender o que possa ter acontecido referente à matéria que nós estamos tendo aqui, né? Então, não deixem de mandar suas respostas. Teve um polo também que só mandou uma resposta, né? Talvez ainda venha outras duas, né? Quem sabe, né? Então, é importante que vocês contribuam nesse sentido para que a gente possa conversar, porque às vezes a dúvida de vocês, né, pode ser solucionada aqui. E de repente a dúvida de um aluno é dúvida de outros tantos, né? Uhum. E às vezes a gente fica ali guardando, meio que um pouco tímido de perguntar, acontece muito isso também. E a sua dúvida pode ser a dúvida de tantos outros, né? Então acaba que esse momento de interação enriquece mais e colabora para a aprendizagem, não só tua, como dos demais colegas também. Exatamente. Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês, então, é um pouco desse grande universo, né, que a gente até comentou que é praticamente uma arte, né, que é a questão... É uma obra de arte mesmo, né? É uma obra de arte, né, desde o papel até a própria edificação construída, né, então nós temos aí que entender, né, não só essa questão de saber como fazer, ou seja, interpretar os projetos, né, fazer uma boa leitura, conhecer as NBRs, não basta só fazer isso, né, nós temos que ter esse conhecimento, mas para saber aplicá-lo, né? Então, esse conhecimento sobre projetos vai muito além, vai a questão também da interpretação dos espaços, né, como a gente viu já no finalzinho da aula, sobre como implantar essa edificação escolar. Será que em qualquer lugar que eu posso colocar minha edificação escolar? Não mesmo, né? Não mesmo. Nós precisamos ver todos os outros elementos que podem contribuir ou dificultar o ensino. Lembra lá quando a gente falou sobre a questão dos aspectos físicos e psicológicos dos nossos alunos? Né, os nossos alunos são os nossos usuários. Né, se fosse uma rodoviária, seriam, né, seriam viajantes. Se fosse, né, um hospital, seriam os pacientes. Mas no caso da edificação escolar, são os nossos alunos. E que tipo de alunos são esses? Né? Até mesmo a idade dos alunos e o tipo de curso que vai ser ali empregado na escola, né, são elementos que podem fundamentar um entendimento sobre a edificação escolar. Né? Se, por exemplo, se for uma creche,
né, eu vou fazer paredes coloridas, vou fazer elementos mais baixos, vou usar o mobiliário mais específico para aquela idade. E se for outros, né, vamos supor, uma escola de ensino médio, eu vou acabar usando mobiliários e uma concepção arquitetônica, até mesmo de pintura, né, esse tipo de coisa, diferenciado. Uma coisa interessante, professor, que eu observei agora, lembra, gente, quando nós falamos aqui, a gente sempre tem falado sobre isso, de como que as disciplinas, elas se integram, se interagem entre si. Lembram disso? E o professor Alan falando, trazendo essas informações agora, me lembrei do módulo que acabou ainda há pouquinho, que falava sobre os materiais e equipamentos didáticos, vocês estão lembrados? E a gente via justamente essa questão de cada turma, de cada modalidade de ensino, esses detalhes que o professor Alan acabou de falar aqui, que são importantes justamente nessa leitura do projeto. Estão vendo como que essa integração das disciplinas, como uma vai se casando com a outra? Né? Isso assim, pedagogicamente falando, gente, isso é lindo. Eu fico encantada, professor, quando assim, eu consigo enxergar essas interligações entre as disciplinas, né? Então, isso é muito legal, gente. E eu queria te perguntar, professor, o seguinte, se por acaso o nosso aluno que está lá no polo, por algum motivo não conseguiu falar com a gente, quiser saber mais sobre esse assunto da aula de hoje, tem algum site, tem algum outro meio, assim, que pode buscar mais, que o aluno pode buscar mais essa informação? Sim, existem... existe as referências da própria apostila, né? Lá na apostila tem vários sites onde você pode pesquisar, né? Tem umas recomendações lá e você pode encontrar várias coisas referentes a instalações, coberturas, né? Todo tipo de coisa. Né? A questão de história, né? A gente falou nos primeiros módulos sobre história, como desenvolveu o projeto arquitetônico, né? E né, a internet está aí para nos facilitar muitas coisas. Então, na própria apostila, nas referências bibliográficas, você pode pesquisar lá, tem vários sites interessantes para que vocês possam, né, fazer novas buscas, aprender novas coisas, né, aprender novas novidades. Né, e é isso mesmo, né, acho que o curso como um todo, ele tem essa necessidade, acredito, de integrar, né, as disciplinas, né, de você ver como a edificação escolar, ela não é uma coisa simples, né, por mais que ela tenha uma pintura simples, um piso simples, né, uma instalação elétrica simples, luminárias, esse tipo de coisa, que os elementos que a compõem sejam simples, tudo que está por trás, ou seja, tudo que foi pensado, tudo que foi projetado, fogem, né, do entendimento leigo. Né? Ou seja, você precisa se aprofundar mesmo, né, nessa questão. Então, por exemplo, não é simplesmente colocar as luminárias, é saber quantas luminárias precisam ter. Não é simplesmente colocar as tomadas, né? E sim entender quantas tomadas precisa, para não vir aquelas perguntas incabíveis, né? Ah, não, aqui não tem tomada o suficiente, mas não tem tomada o suficiente por quê? Né? Será que não cumpriu uma norma? Ou será que a necessidade ali naquele ambiente não era adequada para aquela quantidade de tomadas? Então, muitas vezes isso acontece. Né? O edifício escolar é um ambiente muito metamórfico, que eu falo, né? É um ambiente que às vezes muda muito. Então, às vezes, uma sala de aula, ou seja, um projeto que ali ia ser uma sala de aula, acaba se tornando uma sala de artes, né? Ou se não, uma sala de um laboratório, uma sala de experimentos. Na verdade, tudo gira em torno do planejamento, né, professor? Exatamente. Tudo gira em torno do planejamento. E assim, uma coisa que me chama muito a atenção, né? E eu não sei se chamou a atenção de vocês também, essa questão do planejamento, o planejamento não está presente só na leitura do projeto. Vocês observaram que ele está presente em todas as fases do desenvolvimento do nosso trabalho? E outra coisa que o professor Alan colocou aqui, ele falou ainda há pouco, que a leitura do projeto não é uma ação para um leigo. Uhum. Gente, vocês conseguiram pegar assim
como que isso é interessante? Vocês não são leigos. Vocês daqui a pouquinho estão recebendo o certificado de vocês de técnicos de infraestrutura escolar. E isso é muita coisa. Lembra que lá no início do nosso curso nós falamos sobre a formação da identidade do educador escolar? A formação da sua identidade? Então, esse momento aqui, ele é ímpar. Então, assim, professor, eu estou muito feliz com as informações que o senhor passou, né? Creio que também os alunos estão, e só vem agregar mais a essa formação de técnico que vocês estão praticamente concluindo. Exatamente, pessoal. Então vejam, né, a importância, né, a complexidade, não só do curso, mas o quão importante vocês se tornam à medida que se tornam críticos, né? Eu sempre falo assim, que a partir do momento que vocês saírem da sala de aula hoje, se tiver alguma questão referente a isso e você não tomar uma atitude, você está sendo, né, imprudente. Então, se você vê em algum momento que você pode auxiliar com o conhecimento que você já adquiriu, né, então o faça. E né? O mais interessante, gente, é que com esses conhecimentos, uma vez que você não é mais leigo, quando você falar, vai falar com autoridade. Autoridade de conhecimento. Conhecimento que você constrói a cada dia. Muito legal isso, professor. Muito obrigada, viu? Obrigado, professor. Obrigado pela companhia, pela contribuição, né? E vamos ficando por aqui. Até a próxima teleaula.